Bom dia oficial a todos. Bota felicidade nisso, né, Rê? É uma experiência única falar para quase 7.000 pessoas. E olha que eu estou acostumado para falar para milhares de pessoas, olho no olho. Quando eu lembro das quase 7.000 pessoas, logo me vem a lembrança as convenções Ipiranga, por exemplo, lá no Rio Centro, onde está ali, né, aquele frio na barriga, um monte de gente. E o frio na barriga também existe aqui. E a dificuldade é outra, né? Eu estou falando aqui para a câmera, sabendo aí que tem quase 7.000 pessoas. E é interessante, né, que a gente está numa fase muito de ouvir a palavra isolamento social. E eu acho que a palavra mais adequada não é isolamento, mas é um distanciamento. Claro que a minha preferência seria estar olho no olho, mas sem dúvida essa ferramenta é fantástica e a gente espera nesse bate-papo poder compartilhar bastante conhecimento e responder a bastante perguntas. E claro que quando a gente está numa conversa online, a gente precisa estar preparado para tudo. Então nós temos aí os nossos backups e eu tenho o privilégio de ter um backup chamado Roger. Roger, dá um alô. O Roger é nessa ordem. É meu amigo, o Roger é meu sócio, o Roger é meu primo. Vai lá, Roger, dá um alô aí pro pessoal. Obrigado, Edu. Bom dia a todos, bom dia a todas, bem-vindas. Alegria estar aqui. Hoje eu vou ficar mais nos bastidores. Todos os momentos decisivos a gente recomenda aos nossos clientes que tenham os seus planos B. Então, hoje eu sou o plano B. Se acontecer alguma coisa grave lá, acabar a luz completamente na casa do Edu, etc., eu estou bem longe dele, eu consigo entrar aqui e eu tomo e prossigo. Mas eu vou ficar aqui quietinho, porque hoje é o Edu que vai brilhar aí. Obrigado, Roger. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Pronto. E a palavrinha que apareceu aí é a palavrinha elevator pitch. Elevator pitch significa discurso de elevador. Discurso de elevador é aquele discurso que traz um conceito por trás. Por exemplo, você entra no elevador, aí você dá de cara com aquela pessoa que você sonhava bater um papo. E essa pessoa olha para você, dá um sorriso e fala: "E aí, tudo bem? Como vai? Como é que estão as coisas?" Eu adoro essa pergunta, como é que estão as coisas? Porque a partir dessa pergunta você pode falar o que você quiser. Você pode falar do tempo, né? Geralmente esse assunto é hoje vai chover, não vai chover, do jogo de ontem ou da essência daquilo que você gostaria de falar em relação ao seu projeto que você queria validar, você queria marcar uma reunião com essa pessoa. Então, qual que é o sonho de qualquer viagem de elevador? Você chegar ali no térreo e a pessoa ouviu ali o seu discurso, a sua narrativa, e ela lança poxa, que bacana, interessante, gostei, vamos marcar uma reunião? Então, esse é o princípio do elevator pitch. O elevator pitch são discursos rápidos e, de preferência, de alto impacto. Então, muitas vezes, pessoal, nós investimos a nossa vida para criar um projeto, investimos horas, investimos dinheiro, fazemos um planejamento, montamos uma estrutura, criamos processos, criamos toda a parte de tecnologia, infraestrutura, contato com o cliente. E aí, qual que é o desejo de todos? Ter na ponta da língua uma narrativa que valoriza aquilo que você criou, que mostre o valor agregado. Então, esse é o sonho de todo mundo. A solução para você, o ideal, o seu mundo ideal, é você falar: eu tenho um discurso específico para cada uma das pessoas, para cada um dos meus stakeholders. Né? Stakeholders são todas as pessoas que podem fazer parte da cadeia. Então, um discurso para o meu cliente, um discurso para as minhas pessoas, um discurso para investidores. Então, esse é o princípio do elevator pitch. Recentemente, eu fiz uma viagem a Uberlândia
E ali na fila, antes de entrar aqui em Congonhas, na fila, antes de entrar para o avião, eu encontro uma pessoa que eu não via há 20 anos. E essa pessoa, um ex-cliente meu, na época que eu fazia consultoria para empresas, poxa, Edu, tudo bem? Quanto tempo? Que legal. Poxa, me conta, o que você faz? O que a sua empresa faz? E eu ali na fila do avião, obviamente, né, pessoal? Eu não vou falar, espera um pouquinho, eu vou aqui abrir a minha apresentação para te mostrar. Não, eu tenho que trazer a essência e para a pessoa entender. E essa essência eu preciso ter na ponta da minha língua uma explicação de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. E ainda nessa mesma viagem aconteceu uma coisa muito bacana. Eu entrei ali no avião, a viagem para Uberlândia, pela Azul, e sento ali do meu lado, fecham-se as portas, tinha uma pessoa do meu lado, assim que a porta fechou, essa pessoa levantou e foi ali para o interfone do avião. Eu estranhei, eu falei, opa, como assim? O que essa pessoa vai falar, né? E ela falou, bem-vindos a todos, eu sou o John Hodgerson, eu sou o CEO da Azul e hoje eu vou passar o dia inteiro aqui voando com vocês e eu quero conversar, ouvir cada um de vocês. Rapidamente, pode ser uma crítica, que bom se for um elogio, e eu vou passar por todos vocês. Bom, eu estava ali sentado do lado dele e eu falei, nossa, que legal, olha a oportunidade que eu tenho de apresentar a Soap para a Azul, para o CEO da Azul. E ele virou para mim, ele viu que eu estava ali do lado, ele falou, olha, só um pouquinho, eu vou deixar você por último. Eu falei, yes, né? Que bom, porque eu vou preparar o meu elevator pitch para explicar para ele da melhor forma possível o que eu faço. E elevator pitch, então, ele contempla essas situações do dia a dia, do cotidiano. E ele também pode ser o início de uma reunião. Então, você preparou um material para mostrar para a sua diretoria. Você sabe que aquele material está completo. Agora, a questão é a seguinte, será que as pessoas você vai conseguir despertar o interesse das pessoas para que elas falem, abre aí, eu quero ver a sua apresentação no detalhe na parte técnica. E o que vai determinar isso é o elevator pitch que você faz da sua apresentação. Então, isso é muito importante, pessoal. E no nosso cotidiano também, existem muitas situações de elevator pitch. Esse próprio webinar é um elevator pitch do workshop Elevator Pitch, do workshop que nós temos de 8 horas. Passa aqui um pouquinho. Agora, eu queria ouvir de vocês, quais são os contextos do dia a dia de vocês, quais são as situações onde vocês podem e devem ter um bom elevator pitch dentro do seu discurso. Vamos lá para o chat e respondam para mim, por favor, quais são essas situações. Bom, vídeo do Instagram. Aqui, falou reunião de corredor, café, encontrar um diretor no café, hora do almoço. Muito cafezinho aqui, ó, no LinkedIn, padaria. Legal. No próprio elevador, congressos, né, em feiras que a gente tem ali para falar, restaurante. Perfeito. Olha quantas situações. Passou aeroporto e passou um outro muito interessante, que ele escreveu assim, aqui. Ah, então, pois é, aqui é uma situação. Gente, o elevator pitch é, sem dúvida, a apresentação que você mais faz na vida. 99% das nossas apresentações são elevator pitch. Eu não tenho dúvida disso. E até quando você quer convencer o seu filho, uma criança, a escovar o dente, você precisa ter um elevator pitch adequado para aquele contexto, para aquela pessoa. Então, vamos lá. Vamos dar uma continuidade aqui no material conceitual. Bom, um elevator pitch, ele tem um desafio. E esse desafio é você planejar o argumento preciso para aquele contexto. Eu digo que o elevator pitch é como você atuar como um sniper na comunicação. Você tem uma bala e você precisa acertar na mosca. Você tem pouco tempo, então qual que é aquele argumento ouro que você precisa trazer que vai fazer toda a diferença? Agora, claro que esse argumento ouro, ele é muito relativo. Por quê? Porque você tem diversos interesses
que podem estar envolvidos. Quando você lida com diversos públicos, eu trouxe aqui na tela interesses diversos. Então, clientes externos. Normalmente, quem tem o foco em clientes externos? Área comercial. Quando você pega interesses em processo, interesses em tecnologia, normalmente é uma área de TI, interesses em saúde, interesses em equipe interna, a gente está falando da turma do RH, basicamente. Claro que qualquer um pode ter interesse em qualquer uma das frentes, mas predominantemente é o foco que a gente tem. Estratégia do negócio. Então, quem tem interesse na estratégia do negócio, normalmente é a alta gestão da empresa. Então, eu preciso ter um discurso adaptado para a alta gestão. E por aí vai, pessoal. Então, o público ele é determinante para você definir qual que é o elevator pitch que você vai tirar da prateleira. E quando você tira esse elevator pitch da prateleira, você precisa definir uma estratégia, né? Você tem que ter um estoque de elevator pitch, vamos dizer assim. E essa estratégia precisa garantir que você vai criar uma conexão com o seu público. Essa conexão, ela se dá em duas frentes. Ela se dá do ponto de vista lógico, racional, didático, né? Isso a gente precisa sempre ser, a pessoa precisa entender aquilo que você fala. E a outra frente é do ponto de vista emocional. Então, eu preciso ter argumentos racionais e argumentos emocionais. Leia-se argumentos emocionais, aqueles que despertam alguma emoção. É aquele que faz a adrenalina aparecer, é aquela que você faz o coração do seu público bater um pouco mais forte. E, mais uma vez, isso é relativo. Depende de pessoa para pessoa. Mas é importante você investigar o perfil do seu público para falar, opa, pera um pouquinho, esse argumento aqui é um argumento importante para ele que vai tocar a pessoa. E a pergunta que eu também lanço para vocês irem lá para o chat agora. Qual que é a forma de conexão, qual a forma de conexão mais importante dentro do universo corporativo? O que vocês acham? Que é a razão ou é a emoção? Vamos lá para o chat. Vamos lá, Edu, pessoal aqui, emoção. Ó, teve duas pessoas falando razão, algumas pessoas falando que os dois são importantes, mas se eu tivesse que fazer um compilado aqui, acho que a emoção ganhou. Legal. E eu estou, obviamente, com quem falou que os dois são importantes. Agora, gente, o que é determinante, isso a nossa experiência mostra, a neurociência está aí para nos ajudar. O que é decisivo para a tomada de decisões é o emocional. Né? Nós tomamos uma decisão baseado no nosso emocional. E baseado no nosso emocional, a gente vai ali e procura argumentos racionais, lógicos, que sustentam o nosso emocional. Então, é assim que nós funcionamos na prática. Agora, claro que não é uma disputa, racional versus emocional. Não. Quanto mais nós conseguirmos unir o racional, trazer argumentos racionais e emocionais, maior a conexão que nós chamamos de conexão plena. Quando você consegue a conexão plena, você abre um canal de comunicação poderoso para que você consiga chegar no entendimento da sua mensagem. E dentro de qualquer elevator pitch, a gente precisa ter claro qual que é o meu objetivo. Então, o elevator pitch tem essa característica, é uma comunicação com objetivo. Não é uma comunicação aleatória, aquela comunicação de bate-papo, de boteco, que você não está preocupado muito com o objetivo. Não, você tem pouco tempo. Então, você precisa saber que o seu público, no momento que você chegou para interagir, eu vou chamar aqui de ponto A. Aquele momento, a pessoa não sabe o que você faz, não sabe do seu projeto, e você precisa, em 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, levar a pessoa para o ponto B. O ponto B é aquele ponto onde a pessoa entende o que você quis, entende o valor do que você quis, e aquele que você deseja que ela tenha uma atitude desejada. Então, qual que é a atitude? Qual que é a ação que você deseja que ela tenha? O que significa sucesso? Muitas vezes, no final de um elevator pitch, o sucesso é a pessoa querer marcar uma nova reunião. É a pessoa, talvez, assinar um contrato.
é a pessoa talvez pedir para que você mande um arquivo, mande um documento mais detalhado daquilo que você fala. Então, é muito importante você ter claro qual que é a atitude que você deseja do seu público, que é a evidência que você conseguiu o seu resultado. Por quê, pessoal? Porque nós, seres humanos, vivemos numa zona de conforto. E claro que a gente só sai de uma zona de conforto para ir para uma outra zona de conforto se aquilo de fato, se algo me diz e me prova que a minha vida vai estar diferente, a minha vida vai estar melhor. Então, veja, nós seres humanos só saímos das nossas zonas de conforto em duas direções possíveis. Ou para fugir da dor, ou é algo que a gente teme, que traz alguma insegurança, algum medo, ou para ir em busca do prazer. Então, se não for para fugir da dor, nem em busca do prazer, eu fico onde eu estou. Para que eu vou mudar? Então, é fundamental que a gente deixe claro na nossa narrativa desses dois caminhos. E agora eu pergunto novamente para vocês ali, vai lá no chat e me diz, na sua opinião, as pessoas saem da sua zona de conforto normalmente para fugir da dor ou para ir em busca do prazer? O que vocês acham? Vamos lá. Me conta, Rê, vamos ler aqui. Maioria dor, dor, prazer. Dor, 2, prazer, 3, mas a maioria dor. Ambos, tem umas pessoas que acham os dois, mas a maioria foram Legal. E olha, eu até me identifico muito com quem escreveu prazer. Normalmente, as pessoas que vão na busca do prazer são aquelas pessoas mais empreendedoras, né? São aquelas pessoas que têm um pensamento mais positivo. Então, modéstia à parte, graças a Deus, eu acho que eu me enquadro dentro desse grupo. Agora, gente, eu não tenho dúvida. Normalmente, se a gente pegar o Pareto, né, 80-20, eu diria que, fazendo uma pesquisa empírica, 80% das pessoas, eles fazem algo para sair da sua zona de conforto para fugir da dor. Essa eu não tenho dúvida. Essa é uma questão assim, para mim é inquestionável se a gente for traçar um padrão encontrado no mercado. E quando a gente fala em fugir da dor ou em busca do prazer, nós falamos aqui em você despertar emoções com a sua narrativa. E olha, eu trouxe aqui na tela agora as 6 emoções básicas. São 6. Alegria, tristeza, surpresa, raiva, medo e repugnância. Agora, o que é interessante é que quando nós criamos as nossas apresentações, seja ela elevator pitch, seja ela uma apresentação mais tradicional, qual que é geralmente o nosso foco? Eu quero trazer sensações positivas, eu quero falar que vai dar tudo certo, eu vou falar que eu tenho um plano, né? Eu quero falar que o futuro vai ser ótimo. Então, o foco é alegria, alegria, alegria. Agora, será que não seria adequado? A gente trazer elementos, argumentos para deixar a pessoa com medo, né? Insegura, surpresa com algo? E aqui vai um disclaimer, tá? Tudo que nós fazemos em termos de técnicas e de ferramentas leva em conta uma premissa: falar a verdade e ser ético. Legal? Vou precisar repetir isso. É óbvio, mas o óbvio muitas vezes precisa ser dito para que não tenha dúvida. Então, claro que normalmente não é um ou outro, né, pessoal? Claro que no final a gente vai trazer a pessoa, vai deixar a pessoa insegura, com medo, triste, surpresa, mas é óbvio que a mensagem final, muitas vezes, o que predomina é você deixar o positivo. Não, vamos lá, conte comigo, vai dar certo. Mas é muito importante a gente ter consciência de que transitar pelas emoções é decisivo para você trazer um discurso de alto impacto. E a palavra-chave em tudo isso, que é a essência de tudo que a gente faz na SOAP. Gente, você tem ali um DNA SOAP conceitual, é empatia. Então, empatia é a arte de você se colocar no lugar do outro. E se colocar no lugar do outro é você literalmente, né, calçar os sapatos do outro. E quando a gente fala se colocar no lugar do outro, não significa de forma alguma você concordar com o outro, mas sim você respeitar que a pessoa
tem aquela ideia, aquela opinião, em função da sua história, em função das suas crenças, da sua educação, dos seus valores. Então, quando você demonstra que você entende o outro, que você respeita como o outro pensa, naturalmente a tendência é o outro retribuir. Opa, peraí, que bacana, se ele está me ouvindo, se ele está me escutando, eu também quero escutar. E nessa troca de os dois, um escutar o outro, muitas vezes você pode mudar a sua opinião. Por que não? Quem disse que nós somos, né, os donos da verdade? Às vezes, existe aí um consenso meio termo. Então, esse é o princípio da empatia. E a empatia aqui, no caso, quando a gente monta o elevator pitch, é em relação às dores, às necessidades do público, aos desejos do público, conforme a realidade do outro. Bom, pessoal, então, dito isso, quais seriam as perguntas que eu vou chamar aqui de perguntas essenciais, que trazem argumentos tanto para a dor quanto para o prazer? E eu separei aqui 4 perguntas que eu chamo de perguntas mágicas, voltadas para a dor. Então, quais são os problemas do público que eu quero tratar? Pessoal, aqui literalmente eu preciso passar para a visão do outro e enxergar aquilo que eu vou oferecer, não com a minha visão, mas com a visão do outro. Por quê? Porque comunicação é como quando você dá um presente. Quando você dá um presente, você dá aquilo que você precisa e que você deseja, ou que o outro precisa e o que o outro deseja. Fala a verdade, né? Normalmente, a gente está com foco no que a gente gosta. Não é. O ideal seria você fazer o contrário. Então, quais são os problemas que você vai resolver daquele público especificamente, do ponto de vista dele, da vida dele, como ela é? Quais são os conflitos que poderão ser resolvidos ou evitados? E aqui eu quero deixar bem claro que existe uma diferença aí entre problema e conflito. Problema é a origem. Conflitos são os desdobramentos daquele problema. Então, por exemplo, eu tive um problema do ponto de vista pessoal. Isso provavelmente pode trazer um desdobramento na minha vida profissional, na minha vida familiar, na minha vida com os meus amigos. Então, é aquela pedra, o problema é a pedra que você jogou ali na água. E os conflitos são os desdobramentos daquele problema. Então, a gente precisa atender. E veja que eu coloquei aqui, que pode ser resolvidos ou evitados. Ou evitados, essa é uma informação importante. Porque o seu público, normalmente, ele sabe que sabe algumas coisas. Ele sabe que não sabe outras. Agora, muitas vezes, você pode falar para ele, investigar coisas que ele não sabe que não sabe. São coisas completamente desconhecidas. E isso é importantíssimo para você trazer aquelas emoções, uma daquelas 6 emoções que eu trouxe aqui há pouco. E na direção do prazer, quais são os desejos que eu posso endereçar? Então, as pessoas têm desejos, né? Desejos de consumo, desejos de mudança de vida, desejo de realização, de autoestima. Então, tudo isso deve ser levado em conta para a resposta dessa pergunta. E, finalmente, quais são as oportunidades que eu consigo proporcionar? E oportunidade, ela está atrelada ao seu produto, ao seu serviço, à sua oferta, ao seu projeto, né? Então, essas 4 perguntas que nós chamamos de perguntas essenciais, elas são mágicas e podem abrir as portas para que você consiga um elevator pitch de alto impacto. No fim das contas, pessoal, do que se trata? Se trata de como eu posso melhorar a vida do meu público-alvo. Esse deve ser o pano de fundo de qualquer apresentação, principalmente com foco na relevância no nosso elevator pitch, que é a comunicação empática. A comunicação, você se colocando na posição do outro. Bom, um elevator pitch, quando a gente fala, vamos criar um elevator pitch, nada mais é do que vamos definir qual é a história que a gente vai contar. E por que história, né? A história, ela tem diversos poderes. Quando você conta uma história, as pessoas normalmente, no começo, se essa história é interessante para o seu público, ela desperta interesse. Opa, que interessante, quero ouvir mais. Uma história interessante. Quando você desperta interesse, você conquista atenção. Agora, o maior desafio de uma história não é conquistar a atenção, é você manter a atenção. Agora, também não adianta nada, né, pessoal? Um golinho d'água aqui.
Não adianta nada o seu público só prestar atenção se ele não entendeu o que você fala, a lógica. Então, atenção e entendimento precisam ser garantidos a cada segundo da sua apresentação. Quando você consegue essa proeza, e não é fácil, você está muito mais próximo do engajamento, você está muito mais próximo da adesão. E a história, ela tem um outro poder fantástico. A história tem o poder de gerar empatia. Empatia é quando você se coloca na posição do protagonista. E a partir daí, você começa a sentir, né, ter os sentimentos do protagonista. E a história, ela é poderosa porque as histórias, elas emocionam. Gente, quando vocês assistem um filme 2, 3, 4 vezes, tem filmes que eu já assisti 5 vezes, não é porque só você entender o filme, é porque aquele filme te desperta alguma emoção, certo? Então, por isso que a história é importante. E qual seria a estrutura básica de uma história? Eu vou trazer aqui uma estrutura hollywoodiana, tá? Do ponto de vista mais simples possível. Claro que existe uma complexidade aqui quando a gente aborda esse tema storytelling dentro da SOAP, mas eu vou trazer aqui o suficiente para vocês entenderem como se cria uma história e até como para vocês conseguirem atuar no improviso, muitas vezes. Bom, toda história começa quando o diretor tem a preocupação de apresentar o contexto. O contexto é quem são os personagens, você logo identifica o protagonista, onde acontece esse filme, em que momento da história. Eis que, para que o filme comece a ficar interessante, o principal ingrediente é trazer um problema. O problema significa algo que, né, quebrou ali a harmonia daquele ambiente e veio um problema, desestabilizou o ambiente. Ou pode ser também um desejo. Quando você tem um problema, um desejo, você começou a história. Agora, um filme, muitas vezes ele sai do problema e ele vai para os conflitos, que são os desdobramentos daquele problema. Num filme, 80% basicamente ele mora aqui nesse pedaço. Conflito, conflito, conflito. Eis que, né, quando a gente percebe que o protagonista ali foi para o fundo do poço, ele chega e tem aquela sacada. Opa, peraí, e se eu fizer isso, isso, isso? Ele começa a identificar as oportunidades. Agora, claro que para ele aproveitar as oportunidades, ele vai enfrentar desafios, ele vai enfrentar obstáculos. O desafio e o obstáculo é onde mora o clímax da história. Que quando você supera, quando o protagonista supera, ele chega na solução. Então, essa é a estrutura básica de uma história. Opa, algo no ar aí, né? Eu já vi essas palavrinhas em algum lugar. Problema, desejo, oportunidade, desafio. Olha que interessante, é exatamente ali o que as nossas perguntas essenciais trazem. Vocês lembram que eu trouxe há pouquinho as perguntas essenciais? Quais são os problemas e desejos atendidos, conflitos resolvidos ou evitados, oportunidades e desafios. Agora, claro que percebam que as perguntas essenciais, elas trazem já a matéria-prima da história. Por isso que elas são poderosas. Elas já estão, inclusive, ali numa sequência sugerida de um roteiro. Com o foco, agora eu preciso analisar. Com quem que eu vou conversar? Vou conversar com o CEO? Vou conversar com a pessoa de recursos humanos, com T&D, com marketing, suprimentos? Bom, vamos lá, vou fazer aqui uma simulação para vocês. Suponha que nosso negócio é capacitação em comunicação. E eu vou falar com o CEO da empresa. Qual que é a atitude desejada? Né? O objetivo meu. Eu quero que ele encaminhe, né, que ele nos indique para o recursos humanos. Pronto, está aqui traçado. Quando eu trago ali as 4 perguntas, eu tenho algumas respostas possíveis aqui. Por exemplo, quais são os problemas e desejos a serem atendidos? Olha, eu posso trazer o argumento, que tal eu trazer um argumento que a comunicação é um diferencial hoje competitivo, que é inquestionável, porque as empresas hoje têm uma oferta muito parecida. Agora, o que faz você diferenciar o valor mais de um ou de outro? Então, a comunicação hoje, sem dúvida, é um diferencial competitivo. Deu uma travadinha aqui. Bom, quais são os conflitos a serem resolvidos e evitados? Então, o argumento possível seria dificuldades em provar o seu valor agregado.
Então, a pessoa sabe que aquele negócio, aquele business tem um valor, mas ela tem uma dificuldade de se expressar para diversos stakeholders, para se diferenciar. Porque a gente sabe que não basta você ser, as pessoas precisam enxergar você como. E, do ponto de vista de oportunidades, olha, existe aí uma oportunidade de a gente trazer a comunicação como diferencial competitivo e valor agregado, se a gente começar a capacitar as pessoas a partir da gestão da empresa. Por quê? Porque nós sabemos que as grandes mudanças acontecem top-down, de cima para baixo. Agora, lógico que o desafio é conscientizar a alta gestão que essa é uma ação estratégica. Então, quando você traz, inclusive, no seu discurso qual que é o desafio, você mostra que você conhece os obstáculos que o seu público vai enfrentar. E claro que o público vai querer ou vai imaginar e projetar muito mais a sua ajuda. Então, aqui, a resposta dessas perguntas em laranja me encaminham um elevator pitch com foco para o meu CEO. Então, esta sequência, eu tenho um discurso preparado para o CEO. E aí eu cheguei ali agora no gestor de recursos humanos. E qual que é a atitude desejada? Agora mudou. Eu quero que ele peça um pedido de uma proposta após o meu elevator pitch. Então, eu trago novamente aquelas perguntas e, a partir daquelas perguntas, agora eu vou responder a partir do ponto de vista dos interesses da pessoa de recursos humanos. Então, eu trago, são outros argumentos. Eu falo, existem naturalmente a comunicação mal feita, problemas em comunicação, elas trazem uma tensão nas relações e ela pode impactar na eficácia operacional e, consequentemente, até ter um impacto na cultura da empresa. E quais são os conflitos que eu posso resolver, que podem ser evitados? Problemas de clima, motivação. Você pode, inclusive, uma comunicação mal feita, se a comunicação é maltratada dentro da empresa, você pode perder talentos. Então, a gente está falando aqui de retenção de talentos. E, claro, que de resultados. E quais são as oportunidades? Olha, eu tenho aqui para você uma possibilidade de fazer um assessment. Esse assessment é um diagnóstico do perfil de comunicação e das dificuldades de comunicação das pessoas, não só entre si, mas até a própria comunicação interpessoal da pessoa. E a partir desse diagnóstico, a gente vai trazer uma solução. Então, qual que é o desafio depois desse assessment que eu vou entregar para você? Claro que eu sei que nem todo mundo tem um budget preparado para a capacitação em comunicação. E vou deixar bem claro aqui, o desafio é fazer com que a mudança aconteça top-down, de cima para baixo. Então, vocês percebam que a minha argumentação aqui está contida nas respostas, ela é diferente daquela que eu fiz para o CEO. Agora, claro que não necessariamente eu não possa mesclar também. Isso vai muito do conhecimento que você tem, do raio-x que você faz do seu público-alvo. Legal, pessoal? Queria agora começar a fase de interação, Rê, com as perguntas, né? Eu trouxe aqui alguns conceitos importantes e eu queria ouvir agora as perguntas, que eu imagino que não são poucas, né? Sim, temos algumas perguntas aqui, Du. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu pegar uma aqui. Do Israel. Quando estamos apresentando um projeto para um investidor ou fundo de investimento, quais são os principais cuidados que a gente precisa ter, os principais conteúdos, as sequências disso tudo? Para Investidor? Isso. Eu vou chamar aqui um especialista no mercado financeiro. Vou passar a bola aqui para o Roger. Roger, quer responder essa? Essa é a sua praia, especificamente. Respondo sim, Edu, com prazer. Eu estou assumindo, Israel, que você está apresentando um projeto para o investidor, e quando você fala fundo de investimento, é o fundo de investimento no papel de investidor também, tá? Então, vamos lá. Voltando para os conceitos que o Edu trouxe. Quais são os elementos de medo e prazer que um investidor tem? Medo do quê?
perder dinheiro. Colocar dinheiro lá e ele não retornar o que gostaria, retornar abaixo ou perder. Esse perder é totalmente relativo, né? Se ele estava esperando ganhar 20 e ele ganhar 10, ele já tem dor aí. Então, esse é o lado da dor. Qual é o lado do prazer? É ele ter o retorno que ele espera ou maior ainda. Então, assim, eu podia responder essa sua pergunta de 1 milhão de jeitos subjetivos. Eu estou fazendo questão de usar os conceitos que o Edu apresentou para direcionar para onde vai o teu pitch. Se ele está preocupado em perder e interessado em ganhar, quais são os argumentos que você vai usar? E aí tem uma infinidade, mas qualquer coisa que você for nessas duas direções vai te ajudar. Vou dar alguns exemplos. Na direção de diminuir a dor. Em primeiro lugar, quais são as perdas possíveis do seu projeto? Seja transparente com ele, porque ao ser transparente, ele confia em você nas outras coisas que você vai falar. 2, oferece cenários, se é uma oportunidade de investimento, oferece cenários pessimista, central e otimista e divide com ele as premissas por trás desses cenários para mostrar que eles são, em geral, conservadores em termos de premissas. E uma terceira sugestão, daria mais se a gente tivesse mais tempo, mas vou dar 3 aqui. A terceira sugestão é dividir com ele os processos que estão por trás da implementação da tua estratégia, para dar segurança para ele que existe um time profissional por trás, não começa por aí. A tendência é as pessoas começarem com time, deixa o time para o final, e processos bem estruturados para diminuir risco. Essas são algumas dicas que dá para dar. Obrigado, Rogério. Dá vontade de ficar falando 2 horas, né, Rogério? Sempre. Tem uma outra pergunta aqui, Edu, que, na sua opinião, como usar o elevator pitch em uma entrevista de emprego? Opa, ótima pergunta. Bom, você precisa, numa entrevista de emprego, você precisa, em primeiro lugar, identificar para quem que você vai falar. Porque normalmente uma entrevista, ela tem várias etapas, é um processo. Então é muito importante você saber qual que é, no mínimo, a função daquela pessoa. Qual que é a área daquela pessoa? Vou falar com a pessoa de recursos humanos, vou falar com a pessoa de engenharia, vou falar com o CEO. Então isso é muito importante. E pessoal, uma coisa imprescindível hoje, se você conhece com quem você vai falar, você sabe o nome, vai lá no Google e coloca o nome. Entra lá no LinkedIn, pesquisa. Porque muitas vezes você tem dicas poderosas dos interesses dessa pessoa. E lógico que você deve focar todos os seus argumentos ou priorizar os seus argumentos de acordo com os principais interesses. Então, quanto mais o seu público percebe que você conhece sobre ele, maior é o vínculo, maior é a conexão. E claro que as suas chances aumentam drasticamente. Edu, posso fazer dar uma cutucada nessa pergunta de entrevista de emprego? Então, aí o Edu respondeu a tua pergunta, que é qual um elevator pitch. Sugestão, provocação. Por que você não joga meia dúzia de elevator pitches ao longo de uma reunião de emprego? É isso aí. É isso mesmo. Sim. Cada pergunta, né, uma resposta num elevator pitch, né? Exato. Trazendo ali os conteúdos. Tem uma pergunta aqui também bem importante, que eu acho. Quanto tempo deve durar um elevator pitch? Tem tempo para isso? Veja, ele é relativo. Normalmente, um elevator pitch ele pode ir de 30 segundos. Você fala, nossa, como assim 30 segundos? Minha resposta é, quanto tempo tem uma propaganda, gente? Sim, 30 segundos. Muitas vezes você pode fazer uma pessoa chorar. Em 3 minutos você pode fazer um estrago. Desde que você esteja com uma estratégia para aqueles 3 minutos. Não é um improviso. E a gente já trouxe aqui quais são os elementos para você criar essa estratégia. Basicamente é ter claro qual que é o seu objetivo e conhecer o seu público. A partir daí, traz os argumentos baseados nas perguntas essenciais. Agora, este bate-papo nosso, esse webinar, é um elevator pitch do nosso workshop. Então, ele é muito relativo. O tempo ele é relativo. O que eu posso aqui deixar claro é que o padrão são narrativas de 30 segundos a 2 minutos. 2 a 3 minutos, no máximo.
Legal, Du. E o pessoal aqui, muita gente, Du, querendo saber o que você falou para o CEO da Azul. O que você falou? Conta pra gente. Opa, ó, então, o que eu falei, então, eu trouxe, né, como que a SOAP, primeiro que eu expliquei a SOAP, né, eu trouxe os contextos onde a comunicação, os contextos dele, onde a comunicação é importante, né? Então, eu mostrei que eu conheço a realidade da empresa, que tem vários pontos de contato com o cliente, e claro que esses pontos de contato eles estão sujeitos a ruídos na comunicação, e se a comunicação não for precisa, isso pode impactar na marca, isso pode impactar na percepção de valor da marca, isso mexe com a imagem da empresa. E eu trouxe as oportunidades. As oportunidades quais são? As oportunidades são os nossos 10 workshops que nós temos relacionados à comunicação interpessoal, comunicação, autocomunicação, apresentações, falar em público, domínio emocional e por aí vai. E trouxe para ele quais eram os desafios para que isso aconteça da forma mais rápida possível. Então, a essência foi essa. E deu certo. Deu certo. Muito legal. Virou parceiros, né? Tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante também do Heitor, que ele fala o seguinte: eu percebo que alguns termos podem intimidar o ouvinte. Machine learning, inteligência artificial, algoritmo, entre outros. O que você acha sobre o uso de termos técnicos? Quanto mais simples, melhor, ou alguns termos técnicos, termos demonstram conhecimento no assunto? Qual que é a dosagem disso, né? Gente, aqui vos fala um engenheiro, para quem não sabe, eu sou engenheiro. Então, claro que, gente, claro que a resposta ela é relativa. Então, se eu falo com uma pessoa que tem um conhecimento idêntico ao meu em relação àquele assunto, eu não preciso me preocupar em traduzir, em explicar. Agora, claro que quando eu mudo o meu público, é uma atitude de respeito você explicar para a pessoa, porque a pessoa não é obrigada a ter o mesmo entendimento, a mesma profundidade que você tem. Da mesma forma que ela tem no dia a dia dela, termos técnicos que você não conhece. Então, é muito importante a didática, a simplicidade na comunicação. Aquele clichê de o menos é mais funciona perfeitamente dentro da comunicação. Então, traga, sim, o que significa. Se você tem termos em inglês, invista aí alguns segundos para explicar, e muitas vezes a explicação vem a partir de uma analogia, você não precisa explicar profundamente, tecnicamente. Então, quanto mais você utilizar metáforas e analogias, quando você aborda assuntos técnicos, mais você facilita o entendimento e mais você cria empatia com o seu público. Concordo com você. Até o Matheus aqui falou, a simplicidade nos termos técnicos mostram empatia, né? Acho que é exato. E muitas vezes, né, você traz ali termos que você parece que é uma empáfia, né? Você quer se exibir, você quer mostrar uma superioridade. Então pega mal também, né? Acho que a humildade é importante em qualquer nível. Sim, e aí quando entrar num assunto que vai precisar de mais profundidade, mais tempo, talvez aí o uso desses termos faz mais sentido, né? Sem dúvida. Tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante também do Ricardo, que ele fala assim: quando eu estou prospectando uma nova empresa e quero falar com o comprador, normalmente caio na recepcionista, que me bloqueia o acesso. Como fazer para me encaminhar? Eu preciso de 2 elevator pitch, então, do um para recepcionista Claro. Gente, todo ponto de contato é um elevator pitch específico. Então, se você fala para a recepcionista, é o que vai despertar interesse para a recepcionista falar: opa, essa pessoa é uma pessoa importante aqui para a nossa empresa. Para quem que eu vou encaminhar? Então, começa do primeiro contato. Agora, se eu vou fazer um elevator pitch, por exemplo, vou trazer aqui, eu tenho muitos amigos dentistas. Poxa, uma coisa é você fazer um elevator pitch para explicar o tratamento para uma criança. A outra coisa é você fazer um elevator pitch para explicar esse mesmo tratamento para os pais da criança. Agora, você tem que trazer linguagens específicas e adequadas para cada um do seu público. Então, a adequação da sua linguagem é fundamental para o sucesso da sua comunicação. Bom, tem uma pergunta aqui falando de emoção, Edu. Qual emoção para se gerar é a mais indicada para criar um pitch de um projeto? Existe a resposta certa? Não, a resposta é aquele clássico, vou ficar em cima do muro. Depende. Depende.
Depende. Qual emoção você quer despertar? E depende da urgência também, né? Muitas vezes, a questão é tão urgente que você precisa trazer um choque, você precisa criar uma surpresa. Você precisa deixar a pessoa insegura, você precisa fazer a pessoa descer dali do degrau onde ela está. Então, a comunicação ela tem que ser muito mais impactante nesse sentido. Agora, a minha tendência, normalmente, levando em conta aquela premissa que eu falei dos 80-20, né? Normalmente as pessoas fogem da dor, depois em busca do prazer, trabalha a parte da dor, traz argumentos para você trazer emoções relacionadas à fuga da dor, mas preferencialmente no final dos seus elevator pitches, procura terminar positivamente. Não, mas estamos juntos, a gente vai ter um desafio, vamos superar em conjunto e vai dar tudo certo, conte comigo. Então, o ideal é deixar o positivo para o final. Agora, nada impede também de você deixar o negativo para o final, tá? Por quê? Porque é aquilo que vai, talvez, aumentar as chances da pessoa ter a atitude de mudar de zona de conforto.